Domo domo, meu querido e minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba e seu episódio de número 20. Um episódio que foi muito bom, como é de costume, todo episódio de Demon Slayer a gente fica mais fascinado, seja pela história, pela animação, pelos personagens. E esse episódio não foi diferente, a gente viu muito do Urui nesse episódio e foi algo legal, por conta do que? A gente pode não perdoar ele, a gente até pode odiar ele, mas a gente sente pena dele, e isso é algo que foi interessante. De Kimetsu no Yaiba sempre fazia a gente sentir dó dos Onis no final, e isso não foi diferente com o nosso querido garoto psicótico. Ter visto meio que a história do Urui ali, o passado dele, meio que deu uma dó. Claro, eu não perdoo o que ele fez, merecido a morte dele, mas tipo, a gente sente uma pena dele no fim, então foi algo bem legal esse episódio ter focado meio que no passado dele. Para todo caso, o Urui foi uma das partes mais interessantes do episódio. Vamos falar de outras partes, como a Shinobu. Tipo, ela vai ser muito legal. Eu já quero adiantar isso pra você. Semana que vem, ela vai ser muito legal. Apesar que o legal que eu tô falando aqui é que você não vai achar legal, mas você vai entender semana que vem. Mas não odeie a Shinobu, tá? Ela tem os motivos dela, eu acredito. Pois ela nos mostrou que, tipo, a vida não é só ser exterminador em Kimetsu no Yaiba. E sendo bem sincero, tipo, tem muitos personagens que eles só são exterminadores, eles só caçam Onis. Só que ela nos mostrou que há casos que você pode estudar, você pode fazer outros trabalhos além de ser um caçador. E isso foi muito legal, porque isso abre muitas coisas para o universo de Kimetsu, talvez que possam ser desenvolvidas numa segunda temporada. Então eu gostei muito de terem focado nessa parte dela falando isso no final, que ela não é só uma exterminadora, ela é uma estudante. Mas sobre isso a gente fala ao longo do vídeo. E agora vamos falar da parte mais interessante, que é a parte que eu pago aqui de fanboy e falo com orgulho, sou fanboy mesmo, que foi nosso querido God Tomioka. Tomioka tem que ter God no meio da frase, porque tipo, é uma sincronia, é uma combinação perfeita, por conta de que tipo, ele nos mostrou que ele é o cara da forma da água. Não é à toa que ele é o pilar dos exterminadores quando se trata da forma da água, porque ele acabou com Jun Ikizuki, e tipo, não tem como, eu tenho que falar, o cara só fez, tipo, a evolução das 10 formas, ele fez a Juichi no Kata, isso foi muito épico. Mas para todo caso, agora vamos falar sobre o episódio de número 20 de Kimetsu no Yaiba, mais conhecido como Juichi no Kata de Tomioka. Então vamos começar falando sobre a trollada mais animada dos animes, se é que você me entende. Por conta que a gente viu que o episódio 19, ele foi lindo, tipo, o Tanjiro mostrou, eu sou o protagonista daqui, me respeita, eu dou conta de um Jun Ikizuki. Então, não foi bem assim, não é mesmo, Tanjiro? Por conta que a gente achava realmente que o Urui tinha sido, tipo, exterminado com aquele golpe, tipo, super apelão da semana passada. E acontece que essa semana a gente viu que o Urui, ele conseguiu desviar do golpe, por conta que ele próprio tirou sua cabeça com os fios. Ou seja, o golpe do Tanjiro só passou, tipo, desviou, na verdade, por conta que foi na direção do pescoço e meio que foi uma ilusão que o Urui conseguiu fazer, como se o golpe tivesse sido acertado nele, e que no fim não foi cortado, por conta que os fios retiraram a cabeça dele. Então, tipo, era como se o golpe não tivesse acertado o nada. Então, tipo, foi um golpe que se pegasse um Oni, iria acabar com a vida dele. Então, mas foi meio triste ter visto isso, por conta que, tipo, eu tava jurando, caraca, Tanjiro, você acabou com o cara. E não, tipo, foi algo bem sem graça, tipo, ele falou, não, eu tô vivo, eu sou inteligente, eu só tirei minha cabeça e consegui sobreviver a esse golpe. Então, tipo, foi triste ver isso, mas o Tanjiro foi espetacular. Se esse golpe acerta um Oni, eu dou quase 100% de certeza que o Oni é morto. Só o Muzan que tá fora dessa lista, né? Porque o Muzan deve ainda só ficar queimado com esse golpe. Afinal, é o vilão mais forte aí de Kimetsu. Pelo menos é o que eu acho. Pra todo caso, então, o que aconteceu? A gente viu que o Tanjiro, ele ficou extremamente exausto. E acontece que o corpo do Urui foi derrubado. Afinal, o pescoço foi tirado, né? Do corpo. Então, acontece que o corpo ficou no chão e o Tanjiro achou, caraca, eu ganhei. E daí, ele cai no chão de exaustão e ele fica se rastejando até a direção da Nezuko. Afinal, o golpe do Urui foi desintegrado. Então, o que dava a entender é que realmente o golpe havia sido pego. Só que a gente viu que foi proposital o Urui ter feito isso, por conta que ele deixou como se ele tivesse sido morto para ele atacar o Tanjiro. Porque se ele não desfaz a técnica dele, como é que a gente ia ter certeza que ele foi morto? Afinal, ele estaria vivo se a técnica daí está ainda funcionando. Então daí vemos que o Tanjiro começa a ficar em pânico, porque ele começa a pensar, mas eu não tô sentindo cheiro de cinzas. E começa a olhar pro corpo do Urui, e ele vê que o corpo do Urui tá de pé, e ele fala, como é
que ele não foi pego pelo meu golpe mais forte. E daí ele começa, tipo, a tentar respirar normalmente, a usar outra forma da respiração, porque ele acha que vai conseguir daí se levantar e lutar contra o Rui, o que ele está vendo que não vai conseguir. Então a gente viu que no momento, tipo, de tensão que a gente falava, caraca, o Tenjiro vai morrer, acontece que nosso querido God chega, porque se tem God, Tomioka tá lá. Então só um Hashira com o balançar das espadas vai conseguir cortar os fios de um Jun Ikizuki, não é mesmo, meus jovens Kohais? Então vemos que o Tomioka só chega daí ali salvando o Tanjiro, e daí o Oni já fica irritado lá, o Urui, e acontece que o Tanjiro fala, tem alguém aqui, porque ainda ele não tinha visto, digamos que o Tomioka. Então acontece que o Tomioka só fala, você aguentou bem até eu chegar, agora deixa isso comigo. Caraca, isso é aquela frase que só herói de verdade pode falar, deixa comigo que agora eu dou conta do negócio. Só os fortes realmente podem falar isso. Então a gente viu que o Tanjiro daí ele começa a andar, a se rastejar em direção a Nezuko, ele não parou por nenhum momento, e daí a gente viu que o Rui já fala, eu que vou matar aqueles dois irmãos, e você saia da minha frente, que vocês só sabem me atrapalhar. E Tomioka, quieto como sempre, só pega a espada dele, né, como eu já estava utilizando-se dela, e só fala Juichi no Kata. E quando ele falou isso, meu amigo, eu falei, é digno de ser ele a estar realizando essa técnica mesmo. A gente tinha que ver com ele sendo o primeiro, por conta que foi mostrado que, tipo, isso era algo previsível. Vamos conversar, gente. Tipo, a gente sabia que vai existir a 15ª forma, a gente sabe que vai existir a Daimiju Ichi forma, a gente sabe que vai ter, se duvidar, 50 formas da água. Então, tipo, isso era algo previsível que iria acontecer em algum momento. Então, digamos que a gente até não se surpreende tanto. Mas o que a gente se surpreende é que, tipo, naquele momento de tensão, a gente viu que o Tenjiro ficou surpreso, o Rui foi pego até de surpresa, porque ele achava que isso era 10 formas, e querendo ou não, tipo, o Tomioka falando Juichi no Kata, pega a gente um pouco de surpresa, mas tipo, é aquela sensação, caraca, eu sabia que era ele que ia fazer isso. Então, a gente viu que em torno do Rui, ele cria meio que uma dimensão ilusória de água, pois é a forma de água, é a forma de combate que ele utiliza-se, e a gente vê que o nosso querido garoto psicótico começa a utilizar-se dos fios para tentar atacar o Tomioka. Só que aos fios se aproximarem do corpo do Tomioka, eles não conseguem, digamos que, tocar o corpo, pois aquilo é uma técnica dele próprio, do Hashira, tipo, ele está dentro da dimensão de um exterminador. Então a gente viu que só com andar, digamos, aos passos do Tomioka, ele facilmente corta o pescoço, digamos que de um Jun Ikizuki como se não fosse nada. Então, tipo, eu posso dizer que a Juichi no Kata provavelmente é uma evolução bem superior a Jun no Kata, que tipo, é a 10ª forma, era pra ser forte, só que a 11ª é pra superar a 10ª. Pelo menos é isso que eu entendi vendo, digamos que nesse episódio isso. Além de nos mostrar que o Tomioka provavelmente já refinou todas as suas 10 primeiras formas, por conta de que para você criar, digamos, a 11ª forma, você claramente tem que utilizar-se, aprimorar as suas formas mais básicas. A primeira, a quinta, a nona, a oitava, a 10ª. Todas as 10 básicas. E após você dominá-las, aprimorar-as, quase se tornar o mestre delas, daí você vai para outras. Não é à toa que a gente viu que aconteceu isso com o Tomioka. Pelo menos é isso que eu entendo. E o que podemos ter como experiência é que o Tanjiro ainda tem muito a melhorar. Mas também não vamos comparar tipo um Hashira, que é o Tomioka, como o Tanjiro. Ele tá tipo na classe ainda mais inexperiente dos exterminadores. Ele ainda tem muito chão pela frente. Eu posso dizer que o Tanjiro, por si só, ele já foi incrível em utilizar-se uma técnica nova no episódio passado, que tipo superou, é uma técnica especial que só ele pode realizar, que tipo é do clã dele e não tem relação com a forma da água, é meio que uma forma da água especial, porque é a utilização da forma de fogo, na verdade. Então, por si só, digamos que o Tanjiro, ele mudou a respiração dele e utilizou-se de uma técnica de uma nova forma. Então, não vamos deixar de exaltar nosso querido protagonista. Logo, logo, ele consegue também fazer essas outras formas da água que o nosso querido Tomioka faz. Mas primeiro, ele tem que melhorar as 10 primeiras formas mais básicas dele, além da forma nova que ele utilizou-se de fogo. Mas, para todo caso, tendo falado sobre isso, sobre a forma da água, a gente já viu que foi assim que o Rui meio que foi derrotado, foi morto pelo Tomioka. Agora vamos falar do passado de nosso querido garoto psicótico. Como eu havia dito no começo, o Rui é aquele personagem que, como todos os Onis, a gente odeia, digamos, odeia e no final sente pena. Por conta que eu amo isso da obra de Demon Slayer e sempre vou ressaltar quando for necessário, porque, tipo, dá pena, querendo ou não. A gente viu que a maneira como o Rui realizava, ele era cruel, era triste, era de dar ódio mesmo. Tanto que a gente falou, caraca, agora você pagou pelo que você fez. Mas, tipo, a gente viu que o motivo dele ter feito toda aquela família, aquela casa
Kazoko ter organizado, digamos que obrigá-los a fazerem parte, era com o motivo, digamos, dele tentar retornar às suas memórias, para ele lembrar o que significava ser membro de uma Kazoko. Então, sério, foi muito triste quando ele se depara, ele já está quase morrendo, ou melhor, ele já está praticamente morto, mas ainda consegue observar, digamos, o cuidado do Tenjiro com a Nezuko, e daí ele começa a perceber quais eram os sentimentos de uma Kazoko. Então, digamos que no fim ele conseguiu perceber o que ele queria, só que ele percebeu que ele já podia ter tido com esses companheiros. Então, foi uma maneira triste dele se descobrir e que a gente sente pena desse personagem, mas claro que o que ele fez foi muito errado, não só com os humanos, contra os próprios Onis, que eram seus companheiros. Então meio que ele pagou, mas no fim ele conseguiu ter o que ele queria, o sentimento que ele não lembrava, a memória de quando ele era humano, as memórias de ter visto um laço entre irmãos de Kazoko. Vamos falar da Shinobu agora, que ela é uma personagem muito interessante nesse arco atual de Demon Slayer e talvez seja uma personagem muito importante para a obra. Então, vemos que ela não consegue decapitar Onis, digamos, como Tomioka, como Tanjiro, como Zenitsu, como Inosuke, como a maioria dos exterminadores, mas ela criou uma arma letal para eles, utilizando-se daquela flor que os Onis não podem se aproximar, a Glycinia, eu acho que é assim que se diz. Ela conseguiu utilizar-se para criar o veneno e colocando, digamos que em sua espada, ela fez uma arma letal para atacar os Onis, pois perfurando-os com essa espada, ela consegue deixá-los envenenados e assim eles morrem do mesmo jeito. Como a própria Shinobu diz, ela e o ferreiro são os únicos que sabem o segredo de como ela consegue colocar o veneno dentro da espada dela. E foi legal porque a gente viu que o formato da espada já é diferente por si só para ser, digamos, uma espada, digamos que desse tipo de exterminadores, que eles só utilizam-se de veneno para acabar com os Onis. Então foi algo bem bacana que a gente viu que é um estilo diferente, é a inspiração do inseto, Chonomai, foi a técnica que ela utilizou-se. É algo bem diferente, digamos que do estilo Kaminari, que é o estilo do Zenitsu, e do estilo Mizu, que é o estilo de água lá do Tanjiro e do Tomioka, mas é uma técnica que eu particularmente gostei e espero ver mais personagens utilizando-se dessa forma. O que me deixou mais impressionado não foi, digamos, que a luta em questão da Shinobu, porque ela foi bem rápida, mas o que me deixou impressionado foi a forma que ela falou. Depois de você pagar por seus pecados, de você ser torturada por mim, poderemos ser amigas. E se a Oni concordasse com isso? Por conta que ela é uma Oni, se ela fosse torturada, digamos que tivesse perna arrancada, órgãos cortados, seria restaurado realmente. E se ela tivesse realmente pago por todos esses pecados, a Shinobu não a mataria? Ou a mataria? Talvez isso a gente só saiba um dia, falando com o autor, se ele nos responder isso. Mas o que você acha? Você acha que a Shinobu mataria realmente torturando-a? Porque a Shinobu nos disse que ela só iria torturar e assim elas seriam amigas, não que ela iria matar. Ela só matou a Oni porque a Oni não concordou com isso. Então é uma coisa que me deixou em dúvida e curioso. Realmente, se a Oni tivesse concordado, ela ficaria viva? Bom, pra todo caso, é só uma curiosidade minha mesmo de Haru aqui. A gente viu que a luta foi rápida, tipo, digamos que a irmã de Rui achou que conseguiria acabar com os exterminadores e no fim a Shinobu chega, tipo, surpreendendo bem rápido, tipo, do nada e começa a lutar só com os pés e já derruba a Oni em questão. E depois ela utilizou-se a respiração do inseto e daí exterminou a Oni. A gente viu que o fato dela não ter totalmente força e ser meio que pequenininha, talvez seja o motivo dela não utilizar-se de outras formas. Pelo menos é isso que dá a entender o episódio. Pelo porte físico dela, ela não consegue utilizar talvez o estilo água do Tomioka. É isso que a gente entende pelo episódio por si só. Mas a gente viu que a arma letal dela é o veneno e é nisso que ela é especializada. E a deixa muito poderosa. Ela não é, digamos que forte, eu diria que ela é mais habilidosa. Talvez essa falta de força um dia seja um problema para ela? Talvez sim, mas ela está compensando, melhorando-se em outras habilidades. Para todo caso, Shinobu, ela é perfeita, eu diria que ela é tão boa quanto os outros Hashiras, como Tomioka. Ela só não tem, digamos que uma força enorme como a dele, mas em habilidades, podemos falar que talvez ela seja tão boa quanto. Afinal, ela é uma das especialistas em utilizar-se de veneno para lutar contra os Onis. Mas, tendo falado, ressaltado esses pontos dela, a gente viu que a personalidade dela é muito legal, às vezes ela parece ser cruel e venenosa, mas para todo caso, mas vemos que no final do episódio foi ela e aquele garoto lá dos exterminadores que ela salvou, que apareceram, digamos que no crédito finais, naquele momento Taisho, a gente viu que ela conversou com ele que, digamos, a vida não é só balançar a espada e caçar Onis, ela, digamos que é uma especialista em farmacêutica, ela é uma estudante disso, então foi algo legal porque assim ela sabe a utilização de venenos, remédios, e por isso que ela é uma especialista, digamos que do esquadrão de exterminadores quando se trata de venenos.
Então prova que, tipo, como ela falou, a vida não é sobre lançar espadas. Só que levar a sério que os momentos Taisho é algo realmente relevante e que faz parte de ser canônico da história, o que eu acredito que é. Então podemos dizer que muitos dos exterminadores têm outras funções, outros trabalhos, além de ser, digamos, caçadores. Então eu acredito que isso é algo que a obra talvez possa desenvolver ao longo de uma segunda temporada, mas para todo caso, se realmente for verdade isso que apareceu no momento Taisho, eu fiquei impressionado. Afinal, daí a vida deles não é só exterminar Onis, porque a gente viu que pela visão do Tanjiro ali, do Zenitsu, como posso dizer, talvez do Tomioka, que a gente só vê eles caçando Onis, a gente nunca pensava que eles podem fazer outras coisas além disso. Então eu espero que a obra nos mostre isso ainda nesse final, se tem realmente algo que eles fazem além de caçar Onis. Eu espero ver isso nos episódios finais. Para todo caso, foi uma das partes mais interessantes, afinal a gente nunca esperava por isso, foi uma informação nova, então eu realmente gostei. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu acredito que eu queria falar sobre o episódio de número 20 de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, um episódio que foi muito bom em tudo, afinal aquela animação, querendo ou não, das ondas da Juichi no Kaka do Tomioka foi muito bonito visualmente. A gente teve momentos da Shinobu, eu acredito que foi legal ter visto essa personagem, a gente viu mais da personalidade dela, ela agiu como membro do Esquadrão de Exterminadores. Afinal, ela aplicou a justiça, como ela mesma falou lá para a irmã do Rui, e as vidas que você tirou. Pois eu vim do Oeste eu olhei todos os casulos que você fez, pois a habilidade da irmã do Rui tinha referência, digamos, a colocar a vítima dentro de um casulo feito de vários fios ou cabelo e dissolver as pessoas com o poder, digamos que do casulo, o líquido. E acontece que assim, a pessoa assim levava a pessoa à morte. Então acontece que, após ter falado da onde ela vinha, ela tipo desmentiu a irmã do Rui, falando que não foram só 5, foram por cerca de 80 pessoas que ela viu que foram mortas pela técnica da Oni. Então acontece que foi muito interessante, pois a forma de torturar a irmã do Rui seria referente a aplicar a justiça a todas as vítimas. Então digamos que foi interessante ter visto isso da Shinobu. Particularmente é uma personagem que eu espero que seja muito divertida ainda nesses episódios que vai ter de Demon Slayer. Eu espero que ela apareça até o final. Para todo caso, foi um episódio que também nos mostrou que o Rui era um dos queridos do Kibutsu de Muzan. Afinal, tipo, por conta de que você já é especial quando você é um Juni Kizuki, mas quando você vira, digamos que um dos favoritos do Muzan, já é tipo algo a mais. E a gente viu que o Rui tinha permissões especiais, como partilhar do próprio sangue para fornecer uma força especial aos outros Onis que ele queria. Afinal, o sangue dele é o sangue do Muzan. Então foi muito interessante ter visto isso dele, e eu quero ver a reação do Muzan após saber quem derrotou, digamos que o seu querido pupilo ou algo do tipo. Mas, para todo caso, o final do episódio gerou uma cena do Tanjiro abraçando e chegando próximo da Nezuko, então agora é esperar para ver o que vai acontecer. Mas se sua pergunta é, Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba? Para o próximo episódio de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, meu querido e minha querida Kohai, a gente verá algo muito interessante. Afinal, digamos que por si só, esse arco já chegou no clímax dele, já está sendo finalizado. A gente viu que pode realmente se iniciar um novo arco, se formos levar em conta que tem ainda 6 episódios, ou cerca de 5. Então podemos levar a crer que talvez seja um desfecho nessa parte, talvez a gente veja o Tomioka falando com o Tanjiro, provavelmente vai ter isso no próximo episódio. A gente viu que o título é Regras do Esquadrão, então provavelmente vai ter muita relação talvez com o Tanjiro e com a Nezuko, afinal o Tanjiro é membro dos Exterminadores, ou melhor dizendo, é membro do Esquadrão de Exterminadores, e querendo ou não, a irmã dele é uma Oni, e sempre está ao lado dele, então talvez tenha uma desobediência aí, não é mesmo? Mas a gente vai descobrir no próximo episódio. A gente viu que talvez a Shinobu fale com o Tanjiro, ou enfrente algo a mais, mas sobre isso a gente fala no próximo episódio, e vamos ver se o Inosuke e o Zenitsu aparecem, afinal, mas acredito que 1 ou 2 episódios, eu não lembro se semana passada eles apareceram, então acredito que já faz 2 episódios que ele não aparece, então vai ser bem interessante ver eles aparecendo provavelmente semana que vem. Mas para todo caso, uma coisa eu garanto, assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Mata, né?